você gostaria de adotar um filho? Tem dúvidas sobre o processo legal de adoção? Pois a partir de hoje, aqui no Jornal do Meio-Dia, nós vamos exibir a primeira de 2 reportagens especiais sobre adoção. Desta vez, vamos mostrar a burocracia enfrentada por quem decide adotar uma criança. O porquê da demora para se adotar e por que ainda há tanta criança na fila de espera. Veja na reportagem da Graziane Ubiali. E a questão de ser pai, a gente vai aprendendo todo dia, né? Porque foi o comecinho, trocar fralda, isso, aquilo, a gente vai aprendendo ali. E cada dia que ela vai ficando com a gente, vai ensinando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu acho que é bem assim, um aprendizado convívio. Eu costumo dizer que ela me ensina mais do que eu ensino para ela. Foram 2 anos e meio de espera para estar habilitado à adoção. Daí, já com nome no Cadastro Nacional, foi um pulo para Fabrício e a esposa estarem com a Luísa nos braços. No dia que a gente foi chamado para assinar os papéis de que estávamos na fila, a gente já foi informado da existência da Luísa. Né? Então, assim, mas esse processo, todas as entrevistas são bem desgastantes, porque chega um momento que você pensa, já escrevi sobre isso, que você para e fala assim, nossa, eu estou escolhendo uma criança, eu estou escolhendo um carro, porque é cor, qual é a cor, qual é isso, são coisas assim, eu quero uma criança para amar, eu não quero, independente de cor, de sexo, de cor do cabelo, se o cabelo é cacheado, se o cabelo é liso, então assim, a gente quer uma criança para poder amar. O processo legal para uma família estar habilitada à adoção é longo e exige bastante paciência. Até porque a decisão pela adoção é um passo importante. Tanto que desde 2010 os pretendentes à adoção passam por um curso de preparação psicossocial e jurídica. Afinal, é preciso ter consciência e compreender que a demora pode ser um tempo a mais para a família amadurecer a ideia. Porque te abre muito a tua cabeça assim, para como que é o processo de adoção. Que a justiça ela não tem que atender aos pais, ao desejo dos pais. Eu quero uma criança loura, de olhos azuis, linda, menina de 20 dias. Não, e que vai chamar Grazi. Não é isso que eles querem. Eles têm que atender o interesse maior é da criança e que precisa de um lar, que precisa de amor, que precisa de carinho e que tem que encontrar uma família que dê o amor e o carinho e que não vai devolver, igual a gente vê muito caso de criança que é devolvida. A gente precisa conhecer essas famílias, né, porque as crianças que são encaminhadas para adoção já passaram por muitas dificuldades. Então a gente precisa saber para quem está encaminhando essas crianças, né, ter alguma segurança de que elas vão ser bem cuidadas nesse novo ambiente. Se o processo de habilitação da família interessada em adotar já é demorado, o de destituição do poder da família, que é quando a família biológica perde a guarda da criança e ela fica apta para adoção, também é. Em Santa Catarina, temos quase 1.400 crianças e adolescentes em abrigos, mas nem todos estão habilitados para a adoção. Muitos esperam o processo de destituição da família biológica. É esse procedimento que vai garantir a segurança efetiva da adoção pela família substituta. Então, a criança que vai acolhida, e a medida de acolhimento ela é conceitualmente excepcional e temporária, ela deve ser sempre revista, no máximo a cada 6 meses, e uma das possibilidades, até que se decida que a criança seja encaminhada para uma nova família, é a reintegração familiar e a integração da família e da criança em programas sociais de promoção a essa família. Então, é por isso também que existe um número reduzido de crianças prontas para adoção. Porque muitas vezes, mesmo que a criança seja acolhida numa casa-lar, o caso dela não necessariamente é de destituição do poder familiar, porque talvez a violação não tenha sido tão grave dos direitos inerentes à criança, e que não haja necessidade de encaminhamento para a adoção, mas de investimento na família natural, ou numa família extensa, composta por um avô, um irmão já maior de idade, enfim. Para o judiciário, o tempo que leva o processo de destituição do poder familiar é fundamental para o sucesso da adoção.
processo de destituição do poder familiar, ele não pode ser considerado moroso, porque nós, o judiciário, nós primamos muito mais pela segurança do que pela agilidade no sentido de proporcionar o mais rápido possível a destituição do poder familiar. A nossa experiência demonstra que todos os procedimentos necessários dentro da destituição têm que ser feitos com muita cautela, até porque para que ao final aquela família interessada na adoção da criança ou do adolescente, ela tenha também a segurança de que vai permanecer com a criança com tranquilidade, sem que a família de origem venha a se arrepender ou venha a querer novamente a criança de volta. O problema é que durante esse tempo, o tempo passa. E nas casas-abrigo, a espera das crianças vira angústia. E eu sempre falo, um dia na vida de uma criança faz diferença. Então essa morosidade muitas vezes, né, de ter toda uma questão de destituição da família, é um processo que muitas vezes demora, mas cada dia faz diferença na vida delas, né? Cada caso é um caso, né? Existem crianças que realmente há a possibilidade de permanecer no seio familiar, quando são acolhidas é feito esse estudo, é averiguado a situação da família, mas existem casos que realmente a destituição poderia ser mais rápida, né? Que são casos de violência, de abuso sexual, que são casos mais extremos. Então esses casos poderiam sim ser abreviados, né? A nossa experiência demonstra que muitas vezes esse período da destituição do poder familiar faz com que a criança passe de uma faixa hábil à adoção para uma faixa com mais dificuldade, onde os casais não têm tanto interesse para a adoção. Mas como eu já disse anteriormente, a gente precisa da segurança dentro da destituição do poder familiar. Essa demora, por vezes, pode significar menos chances de adoção. Na reportagem de amanhã, você vai entender que os motivos da demora no processo legal de adoção nem sempre têm relação com a morosidade da justiça.